Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Feliz Ano Novo a todos vocês que me assistem neste momento. Que os senhores possam ter um 2021 repleto de bênçãos, que os desejos dos vossos corações se cumpram e que procurem também cuidar da vossa saúde. Comece bem esse ano aí de 2021, cuidando da sua saúde, é o seu maior bem, né? Muito bem. Olha só, o que vamos tratar aqui hoje, na verdade, poderia ser tratado pelos representantes do pastor Ailton José Alves, porque isto realmente colocaria, enfim, alguns questionamentos que vêm sendo levantados aí há 2, 3 anos por alguns obreiros insatisfeitos, né, com a liderança do pastor Ailton e que trouxeram aí a muitas publicações, colocaram nas redes sociais. Isso gerou realmente muitos conflitos, inclusive aí questões judiciais, tá? Então, o que vamos fazer aqui hoje poderia ter sido feito há muito tempo pelos líderes, pelos assessores do pastor Ailton, que não tomaram essa iniciativa. Não sei se foi por conta do próprio pastor Ailton, que determinou que não fizessem, não tomassem essa iniciativa, mas enfim, poderia ter sido feito isto e colocado aí fim como eu disse, pontos que estão sendo tratados e colocando de alguma forma em xeque, né, a credibilidade do próprio pastor Ailton, que é o pastor presidente aí da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Tá bom? Hoje vamos tratar de um dos pontos polêmicos, é justamente a respeito do terreno, como alguns chamam de grande terreno para a construção do grande templo. Algumas vozes cogitaram aí nas redes sociais de que aquele terreno ele poderia ser do pastor Ailton José Alves. Exatamente, se levantou se cogitou essa possibilidade de que o terreno, a família do pastor Ailton José Alves, a família era proprietária do terreno, que os 12 milhões de reais foram pagos à família do pastor, né? E essas questões foram inclusive levantadas em audiências judiciais, e o pastor Ailton até afirmou que não, que jamais iria ficar com o bem da igreja, que o bem não era dele, mas era da igreja. Ora, quando o pastor Ailton José Alves disse isso, ele estava falando a verdade, e aí, pelas razões que vamos aqui apresentar hoje. Então, aqui eu estou aqui com a escritura pública do grande terreno para a construção do grande templo da Assembleia de Deus. E quem será de fato o proprietário? Quem detém a propriedade daquele grande terreno, né? Então nós estamos aqui com este documento. Claro que na leitura de alguns, não de todo o documento que contém aqui essa escritura pública, ela contém aqui 10 páginas e nós não queremos ler toda a escritura pública, vamos ler apenas aquilo que interessa. O que vamos mostrar aqui aos senhores hoje é realmente quem detém, quem tem a propriedade, quem é o proprietário daquele terreno ali. Será que é o pastor Ailton José Alves, né? Então, esse documento aqui, ele não foi transmitido pela Assembleia de Deus. Este documento está em cartório, tá bom? É o que eu disse, né? Eu não vejo problema algum, né? Eu não sei porquê, diante desses questionamentos que foram levantados, colocando em xeque a credibilidade aí do pastor Ailton, de toda a sua diretoria, de toda a diretoria da Assembleia de Deus, o porquê, né, dos seus assessores não ter, o próprio pastor Ailton não ter tomado essa iniciativa, né, de mostrar este documento, e aí as questões estariam resolvidas em relação a este assunto, né? Eu não vejo este documento, essa escritura pública que eu vou publicar aqui para os senhores. Eu consultei alguns profissionais da área que entendem dessas questões aqui, né, de compra e venda
E realmente o documento, ele é um documento verídico, ele é um documento legal, tá? É um documento legal. Isso que eu vou falar agora não é especulação. Eu estou aqui com o documento. É um documento legal de compra e venda daquele terreno. É uma escritura pública. Como eu havia falado anteriormente, em outro vídeo, que quando você vai vender um imóvel que ele tem aí acima de 30 salários mínimos, o seu valor, o maior salário mínimo vigente no país, ele é essencial, né? A escritura pública é essencial à sua venda. Está lá no artigo 108 do Código Civil Brasileiro, né? A escritura pública é essencial ao negócio jurídico quando o imóvel custa aí mais de 30 salários mínimos, o maior salário mínimo vigente em nosso país. E esse terreno custou 12 milhões, escritura pública, como eu havia falado. Então, estou aqui com essa escritura pública, um documento legal, original, legal, tá? Que, na verdade, atesta a credibilidade da compra e venda daquele terreno, daquele imóvel, né? Vamos lá. Vamos começar a ler aqui. Lembrando outra coisa importante que eu gostaria de falar para os senhores, é que alguns termos jurídicos, os senhores vão ouvir aqui eu falar, estão aqui no documento. O nosso objetivo, claro, não é comentar a respeito desses termos jurídicos que vocês ouvirem aqui, vou deixar para um outro momento, vou apenas trazer aqui parte da escritura pública que mostram a credibilidade e a compra e venda daquele terreno, tá bom? Vamos lá. Estado de Pernambuco, 8º tabelionato de notas do Recife, né? Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho, é o tabelião público. Protocolo 00105-623, livro 1531E, as folhas 079. Então, vamos passar aqui a certidão dessa escritura pública. Certifico que foi lavrado neste 8º tabelionato de notas do Recife, no livro 1531E, folha 079, em 17/12/2013. Então, esse terreno aí foi, acredito, né, que tenha sido justamente esse momento. Claro que a escritura pública foi em 17/12/2013. Mas aí a compra do terreno pode ter sido feita antes, né? Mas a transação legal aqui consta do dia 17/12/2013. O ato constante na presente certidão. 2 pontos, vamos lá. Escritura pública de compra e venda de bem imóvel que entre si fazem. Então vamos lá, as duas partes aqui, o vendedor e o comprador. Vamos ser bem simples, né? O vendedor e o comprador. Então quem foi o vendedor do terreno? Grandes Armazéns do Recife S.A. Ok? Então quem vendeu aquele terreno foi a sociedade empresária Grandes Armazéns do Recife S.A. E a compradora foi quem? Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, na forma abaixo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, que quem comprou de fato aquele terreno foi a Assembleia de Deus, não foi o pastor Ailton José Alves. Então, o pastor Ailton José Alves, ele não é o proprietário daquele terreno, né? Essas cogitações que foram levantadas, que o pastor Ailton era o dono, que os valores foram pagos a ele, né? Que ele seria o proprietário. Bom, por este documento público aqui que estou apresentando, Grandes Armazéns do Recife S.A. foi quem vendeu a propriedade e quem comprou foi a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Vamos lá. Vamos ler aqui o teu. Por essa escritura pública de compra e venda de bem imóvel, aos 17 dias do mês de dezembro de 2013, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, neste 8º tabelionato de notas do Recife, consegue na Avenida Herculano Bandeiras, 563, no bairro do Pina, perante mim,
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho, tabelião público. Compareceram as partes entre si, né, justa e contratadas. De um lado, como outorgante e vendedora, Grandes Armazém do Recife S.A. Aí tem aqui os dados que eu não vou citar, tá? Dados pessoais aqui. E foi representado pelo seu diretor-presidente, Arnaldo José Almeida Gonçalves de Oliveira, o diretor-presidente dessa sociedade empresária, Grandes Armazém do Recife S.A., ok? A vendedora, que é uma sociedade empresária. Então, o presidente compareceu lá no ato da venda, Arnaldo José Almeida Gonçalves de Oliveira, ok? E a diretora tesoureira, a senhora Irene Almeida Gonçalves de Oliveira. Então, esses dois senhores representaram a sociedade empresária Grande Armazém do Recife S.A., que era a proprietária daquele grande terreno. Vamos continuar. E compareceu também do outro lado a outorgada compradora, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, é associação religiosa sem fins associação religiosa sem fins lucrativos, sem fins econômicos, com sede nesta cidade do Recife, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro. Ok? Neste ato, né, foi representada nos termos de seus estatutos sociais, né, e da ata de eleição de sua atual diretoria pelo seu presidente, Ailton José Alves, brasileiro, casado, ministro evangélico. E também, no mesmo momento, né, presente se fez o primeiro secretário Luiz Mário Soares de Oliveira, pastor Luiz Mário, né, brasileiro, casado, ministro evangélico. Continuando aqui, né, diz aqui alguns requisitos, algumas cláusulas do contrato, algumas cláusulas dessa escritura pública, né, a outorgante vendedora, né, foi declarado, e neste tabelionato, pela outorgante vendedora, foi declarado que as partes ajustaram a celebração do presente negócio nos termos das cláusulas e condições seguintes. Então, tem algumas cláusulas, eu vou ler algumas, né, não vou ler todas. Do imóvel objeto da compra e venda, a outorgante vendedora é proprietária e legítima possuidora do bem imóvel descrito e caracterizado como sendo terreno de marinha. Isso aí eu vou explicar em outro vídeo, não vou falar sobre isso agora. Sobre o regime de ocupação e aforamento, vou explicar isso também, o que é isso, em outro vídeo, né, sobre regime de ocupação e aforamento. E aí, abaixo vem aqui os 15 terrenos. É um conjunto de terrenos ali, então aqui embaixo está tudo descrito aqui, quais são os terrenos, a numeração de cada um. Eu não vou ler, que não há necessidade, tá bom? Tem aqui também as dimensões, que a localidade do terreno é na Avenida Mário Melo, bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife, estado de Pernambuco. Então, está ali aquele terreno, Avenida Mário Melo. Aqui nós temos a dimensão, que nós vamos para a segunda cláusula aqui da escritura pública. Da disponibilidade sobre o imóvel, a outorgante vendedora, quem está vendendo, declara que é proprietária e legítima titular dos direitos de uso, ocupação e posse sobre o imóvel, objeto do presente negócio jurídico, encontrando-se o mesmo, né, à exceção do regime de ocupação e aforamento sobre o terreno de marinha, que nós vamos falar sobre isso depois, mas isso aqui não nada demais, vocês vão ver depois, inteiramente, dizendo que o terreno encontra-se inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer outros ônus reais de hipoteca, usufrutos, arrestos, sequestros, penhoras, citações de ações reais ou pessoais persecutórias, de condições ou de fatos outros que limitem a titularidade ou o poder de dispor sobre ela, inclusive
de débitos fiscais, o que declara sobre as penas da lei. Então, em outras palavras, o terreno ali está todo organizado, não há qualquer impeditivo de se construir. Não existe qualquer ônus reais, ou seja, ônus reais são situações jurídicas que impedem a propriedade e a posse de um bem imóvel. Tá desembaraçado, não há qualquer litígio nesse sentido. Está aqui na escritura pública que foi declarado todos esses ônus aqui, a inexistência desses ônus, eles foram declarados pela vendedora. Vamos para a cláusula número 3. Do preço da compra e venda e da forma de pagamento. Bom, aqui a gente vai esclarecer uma outra coisa, que algumas vozes, né, proclamaram que foram 12 parcelas de R$ 1 milhão. Então, essa informação não é verdadeira. Não houve 12 parcelas de R$ 1 milhão. Vocês vão ver agora. Pelo presente instrumento público e na forma de direito, a outorgante vendedora, né, outorgante vendedora vende a outorgada compradora, a Assembleia de Deus está comprando, em caráter irrevogável e irretratável, o referido e descrito imóvel, o que fazem pelo preço total e quantia certa de 12 milhões. Então, foram realmente 12 milhões. Então, o valor daquele terreno foi 12 milhões. Ok? E como foi pago esses 12 milhões? Como foram pagos esses 12 milhões? Sendo que 10 milhões e 200 mil reais, né, já foi anteriormente pago parceladamente. Então, o documento aqui público não diz qual foi a forma paga desses valores, desde que os valores de 10 milhões e 200 mil foram parcelados, mas não dizem quantas parcelas, ok? Então, foram pagos em parcelas 10 milhões e 200 mil, em moeda corrente legal do país, razão pela qual a outorgante vendedora dá plena e geral quitação de paga e satisfeita da parte do preço já recebida, e o restante, R$ 1 milhão e 800 mil reais, que será pago em 4 prestações mensais, no valor de R$ 450 mil reais, representadas pelas notas promissórias já emitidas anteriormente, que tiveram seus vencimentos prorrogados. E aqui tem as promissórias também, não precisa ler. Vamos para a cláusula número 4, da transmissão da propriedade, da transmissão da propriedade, da emissão na posse. Por bem deste instrumento e por força da cláusula constituinte, a outorgante, vou explicar isso aqui depois, o que é cláusula constituinte depois, eu vou trazer aqui, fazer um vídeo conversando sobre isso. A outorgante vendedora transfere à outorgada compradora todo o domínio, direitos de uso, assim como as ações, demais direitos e posse que até então exercia sobre o bem imóvel, objeto do presente negócio jurídico, passando dito imóvel, em decorrência desta compra e venda, a pertencer à mesma outorgada compradora, que fica emitida definitivamente na sua posse para todos os direitos, para todos os fins de direito. Ok? Deu para entender até agora, não é? Da cláusula número 5, ainda por bem deste público instrumento e na melhor forma de direito, a outorgante vendedora, por seus representantes legais já anteriormente qualificados, nomeia e constitui a hora outorgada compradora como sua bastante procuradora em causa própria, para fins de celebrar eventual escritura de re-ratificação que se faça necessária para o cumprimento de eventuais exigências levantadas pelo cartório de registro de imóveis competente ao arquivamento deste público instrumento, podendo também, e para tal fim, tudo requerer, declarar e assinar, averbar e registrar, juntar e retirar documentos, cumprir exigências, praticando, enfim, todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
Então, estar aqui, né, a documentação, vamos ter uma cláusula número 6, traz aqui a questão dos documentos que foram pagos, né, dos valores, aqui os documentos, questão de IPTU, né, certidão de quitação de imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, né, teve aqui o ITBI. Bom, existe uma questão bem interessante do ITBI, não é, que é imposto de transmissão de bens intervivos, né, e vamos tratar sobre isso depois. Não sei se tratamos em outro vídeo, mas vamos falar sobre isso depois, né. Houve até um município que entrou com a ação porque adquiriu um terreno, a igreja, no caso, a igreja adquiriu um terreno para a construção de um templo e a prefeitura exigiu ali a cobrança do ITBI. Eles recorreram ao STJ e o STJ disse que aquele terreno, como ele era para ser construído, ia ser construído um templo, recebia também a imunidade tributária constitucional, né, lá no artigo 150 da nossa Constituição. E seguinte, né, aqui foi recolhido o ITBI, né? Eu acho que, bom, eu vou falar sobre isso depois. Em outro vídeo a gente conversa sobre isso, tá bom? Isso tem um objetivo agora, que é a questão tributária, a questão dos tributos que foram recolhidos, impostos, enfim. Todas essas questões que vocês sabem muito bem, e o que sacrifica muito no nosso país, né? Você vai comprar um bem imóvel, né? E você sabe o que acontece, né? Não tem perdão, não. As taxas são altíssimas, os valores, os impostos são altíssimos, não é? É um absurdo, mas felizmente, né, é o que se aplica a todo cidadão brasileiro quando ele vai fazer. Então, quando ele vai fazer uma transação aí de compra e venda do imóvel. Então, estar aqui, essa escritura pública, então, está aqui dirimida qualquer dúvida. O pastor Ailton, ele não é o proprietário do terreno. Aquele terreno, de fato, é da Assembleia de Deus, não existe qualquer embaraço, o terreno está livre, todos os débitos fiscais foram pagos, não é? A igreja detém a propriedade daquele imóvel, foram pagos 12 milhões de reais, não foram 12 promissórias de 1 milhão de reais, não foi, vocês viram lá que foram 10 milhões e 200 mil pagos parceladamente, já foram pagos, né? E 1 milhão e 800 mil reais foram pagos em 4 promissórias. Então, não é verdade essas questões de 12 parcelas de 1 milhão de reais. O que de fato e de direito estar aqui é que o terreno realmente é de propriedade exclusiva e legítima da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus. E o pastor Ailton realmente, nos autos do plano, quando foi ouvido em audiência, quando ele falou que não ficaria com esses, o bem não era dele, era da igreja, não queria bem da igreja. Nesse aspecto aí, o pastor Ailton, ele falou a verdade nos autos do processo, tá bem? Bom, em outro vídeo nós vamos tratar aqui a respeito dessas questões jurídicas, dos impostos aqui, né, dessa transação, da questão do terreno de marinha, não é? A questão do aforamento, né, que a igreja adquiriu esse terreno, com essa cláusula de aforamento, vocês vão entender bem o que é isso, eu vou explicar depois. As questões de impostos tributários que foram aqui aplicados, eu vou trazer um comentário sobre isso depois, mas o objetivo de hoje foi mostrar aqui de quem é e de quem tem a propriedade de direito daquele terreno, daquele grande terreno, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo conteúdo.